Incêndios florestais não podem ser pretexto para sanções internacionais ao Brasil, afirma o presidente Jair Bolsonaro. O presidente autoriza o uso das Forças Armadas para combater queimadas. Brasil e Irlanda ameaçam rever acordo entre União Europeia e Mercosul. Presidente americano Donald Trump oferece ajuda para conter queimadas e Brasil costura também apoio israelense. Mega Sena pode pagar prêmio de 35 milhões de reais neste sábado. Loto Fácil acumula e prêmio vai a 5 milhões de reais no próximo concurso. EPAM aplica multa de 4 milhões de reais em Apuí por crimes ambientais. O Instituto flagrou o desmatamento de uma área de 27 mil hectares em área de preservação ambiental. Terceiro Batalhão da Polícia Militar apreende mais de 1 tonelada de pirarucu e de carne de animais silvestres em feira de Manaus. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. 60 anos no ar. Está começando agora. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje em Manaus? Céu nublado, a parcialmente nublado com chuva. Dos 15 milímetros previstos pelo Instituto Climatempo para este sábado, parte disso já caiu durante a madrugada em pontos isolados da cidade. Com mínima de 24 graus e máxima de 32, Manaus amanhece com o termômetro assinalando 25 graus centígrados. Normais as operações de pousos e decolagens no Eduardo Gomes. Sábado, 24 de agosto. Também é o Dia dos Artistas. É dia de São Bartolomeu hoje. Já se passaram 236 dias do ano e faltam agora 129 para terminar 2019. Registros históricos. Os principais fatos acontecidos nesta data. Noite de São Bartolomeu. Massacre de protestantes em Paris durante a festa de São Bartolomeu, isto em 1572. Estoura em 1820 em Portugal a Revolução Liberal. Nasci em 1899 o escritor argentino Jorge Luiz Borges. Tinha início em 1902 no interior de São Paulo um golpe monarquista. Reunião ministerial de emergência às 3 horas da madrugada sugere um pedido de licença de Vargas em 1954. Getúlio Vargas cometeria suicídio às 8 horas da manhã no Catete com um tiro de revólver no peito. Isso também em 1954. Café Filho toma posse prometendo manter a normalidade constitucional em 1954. Protestos populares duram 2 dias. A UDN e os Estados Unidos são responsabilizados pela morte de Getúlio e a Tribuna da Imprensa e o Globo são atacados também em 1954. Impeachment de Collor. 150 mil pessoas fazem passeatas no Rio de Janeiro em 1992. Agora 5h51 em Manaus. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso sonoplasta, o Jean Santos, e bom dia a você, ouvinte. O nosso muito obrigado a você pela sua audiência. Vamos às notícias. O público manauara poderá conferir a partir desta sexta-feira mais um final de semana do Festival Folclórico do Viver Melhor lá no bairro de Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Danças folclóricas da cidade vão se apresentar nesta sexta edição do evento. Neste sábado, a grande atração será a presença da banda Carrapicho, comandada pelo cantor Zezinho Correia. O festival começou no último dia 16 deste mês de agosto e vai até o dia 1º de setembro. O evento conta com o apoio do supermercado Barato e Pronto, localizado dentro do residencial Viver Melhor. Sorteios e prêmios fazem parte da programação. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, Cefaz AM, promove a 3ª edição da campanha Doe um Livro e Abra um Novo Universo no período de 29 a 30 de agosto, das 9 às 15 horas, na sede do órgão, na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo, na zona centro-sul. As pessoas interessadas em doar publicações poderão entregá-las nos dias do evento, que ficará exposto nas 2 entradas dos prédios da Secretaria. A iniciativa, que teve início em 2017, foi baseada na campanha nacional Adote um Livro e Transforme-se, que acontece todos os anos em vários municípios brasileiros, com o intuito de disseminar o hábito da leitura. Servidores, colaboradores e visitantes aproveitarão a campanha para retirar de casa os livros que estão guardados há tempos e que servirão de instrumento de aprendizado para outra pessoa. Os presentes podem escolher o que lhes interessar até o encerramento do expediente da repartição para o público externo às 15 horas. Manaus 5h53.
Com investimento de aproximadamente R$1 milhão, fruto de um convênio firmado com o governo do estado, a Prefeitura de Parintins inicia o processo de modernização da estrutura física do aeroporto Júlio Belém. A melhoria do terminal aeroportuário será feita com a instalação de esteira de bagagens, ampliação da sala de desembarque e aprimoramento da seção contra incêndios, com a aquisição de novos equipamentos para os bombeiros do aeródromo. Em razão das ações feitas, o aeroporto de Parintins está avaliado como categoria 5 pelos órgãos reguladores da aviação, o que o habilita para operações de pousos e decolagens de aeronaves de grande porte. O público manauara poderá conferir a partir desta sexta-feira mais um final de semana do Festival Folclórico Viver Melhor no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. A Operação Manaus Mais Limpa da Prefeitura de Manaus já retirou nos primeiros 7 meses deste ano um total de 4.452 engenhos publicitários instalados em locais inadequados e não regulamentados, proibidos por lei. Foram 26 operações realizadas de janeiro a julho, sempre às quintas-feiras, em uma ação integrada de secretarias municipais e da Polícia Civil. Já foram recolhidos 115 galhardetes, 18 placas, 22 pneus, 50 cavaletes, 24 faixas, 5 barras de ferro e feitas 8 orientações durante a operação na Rua Barão do Rio Branco, na Avenida Timbiras e Rua 27, na Zona Norte de Manaus. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implube, Cláudio Guencamp, explicou que seguiram a determinação do prefeito Arthur Vigílio Neto de fazer uma limpeza visual na cidade de Manaus, orientando a retirada e regularização de engenhos, faixas e banners colocados de maneira irregular. Segundo ele, além da orientação, iniciaram o trabalho de autuação e também da aplicação de multas. Desde que foi iniciada em janeiro de 2019, a operação tem mostrado bons resultados, além de receber o apoio da população no combate à poluição visual, mantendo mais de 500 engenhos publicitários irregulares retirados por mês. E hoje é dia de muita atividade na Escolinha Unida do Alvorada com o café da manhã. Também é dia da ação social com vários atendimentos para a comunidade. Os dirigentes da escola convidam os moradores locais a participar deste mega evento a partir das 8 horas e até às 17 horas, até às 5 da tarde de hoje. A programação está completa e os serviços são gratuitos. Teremos também corte de cabelo, cinema, show de grupo de dança, a Padam e nossa bateria Superação. Além das barracas de churrasco, bebidas, brechó, doces e sorteios de brindes. E também hoje, Edson, acontece mais uma apresentação do musical cristão Piratas em Busca do Verdadeiro Tesouro, lá na igreja, na nova Igreja Batista, ali na Torquato Tapajós. Esse musical da nova Igreja Batista vem acontecendo desde o último dia 17 e vai até o próximo dia 25 de agosto, dia 25 de agosto, até amanhã, não, até segunda-feira, né? Hoje, até amanhã, né? Hoje é 24, então até amanhã acontece o musical cristão Piratas em Busca do Verdadeiro Tesouro. As apresentações acontecem às 17h30 e 20 horas, hoje 17h30 e 20 horas, e amanhã domingo, que é o encerramento, às 15h, às 17h30 e 20 horas, portanto 3 apresentações amanhã. Hoje, sábado, 2 apresentações, às 17h30 e às 20 horas, às 5h30 da tarde, às 8 da noite, e amanhã domingo, às 3 da tarde, às 5h30 e às 8 da noite, o musical cristão Piratas em Busca do Verdadeiro Tesouro da nova Igreja Batista. Manaus 5h57. A Fundação Alfredo da Mata realiza na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas, no auditório do Minholitaif, a sua 11ª jornada de iniciação científica. O evento faz parte da programação anual do Programa de Apoio à Iniciação Científica da instituição Paik Fuan e das comemorações pelos 64 anos da Fundação. A jornada terá início com a conferência Pesquisa em Dermatologia na Fundação Alfredo da Mata, que será apresentada pela médica dermatologista doutora Mônica Santos. Com este tema, a médica apresentará um panorama sobre as principais atividades de pesquisa realizadas na instituição e é reconhecida como centro colaborador da Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde,
OMS e OPAS para treinamento e pesquisa em hanseníase para as Américas. No total, 9 bolsistas apresentaram os seus projetos abordando temas como reações hansênicas, perfil clínico epidemiológico de pacientes com câncer de pele, vigilância epidemiológica de contato de hanseníase, resistência medicamentosa em pacientes com hanseníase, evolução clínica de pacientes com hanseníase submetidos a neurólise, aspectos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos dos pacientes com psoríase em tratamento com imunobiológicos, dentre outros. A Prefeitura de Manaus realiza a partir das 8h30 deste sábado, hoje, portanto, o primeiro encontro dos polos municipais de agricultura familiar na área externa do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, na zona leste de Manaus. O evento deve reunir aproximadamente 300 agricultores familiares de 10 polos municipais para debater sobre o segmento e gerar negócios. Além de buscar a valorização e a discussão conjunta de melhorias para o setor, a proposta do encontro organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal SEMASC é promover também o intercâmbio de técnicas e conhecimentos da agricultura rural sustentável, gerar oportunidades de negócios e informações sobre linhas de crédito e possibilitar o acesso dos agricultores familiares às novidades sobre implementos agrícolas. Manaus 5h59. Emissora de rádio e serviço de som que transmite o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádio Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web Mastop no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Rádio Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rádio Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Rádio Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária em Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. Web Rádio Circuito FM Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus, também em Altazes. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josevan em Beruri. Rádio Web Mastop no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança é Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Niamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. E comunitária em Anguera, Foz do Carumã, distrito de Borba. O programa Centelha será realizado em 21 estados. Estão entre os objetivos da ação gerar novas empresas a partir do conhecimento concebido nas instituições de ciência, tecnologia e inovação, gerar inovação de interesse direto da sociedade de empresas, formar cultura e fortalecer o ecossistema de empreendimento inovador. O município de Novo Aripuanã e as comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS, do Rio Madeira, estão recebendo ações de orientação quanto ao uso do fogo. A atividade, que teve início no dia 19 deste mês e segue até hoje, sábado, faz parte da campanha Um por Todos e Todos contra as Queimadas e está sendo realizada em diversos municípios do interior do estado. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, com apoio da Fundação Amazonas Sustentável e da Prefeitura de Novo Aripuanã. Todas as 45 comunidades daquela unidade de conservação receberão as ações de conscientização. As equipes estão fazendo sensibilização também para a formação de novos agentes ambientais voluntários. O programa realizará uma nova capacitação em Novo Aripuanã nos dias 19 e 20 do próximo mês de setembro. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedido do Amazonas, a ação realiza a 47ª reunião ordinária do Comitê de Obras Públicas Integradas na próxima segunda-feira na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, OAB-AM. Nessa edição serão realizadas discussões sobre a mobilidade e acessibilidade nas calçadas das vias públicas da capital, com a participação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, convidada especialmente para lidar diretamente com o tema mobilidade
mobilidade e acessibilidade das pessoas com deficiências, os PCDs. O governo do Amazonas e a Companhia de Saneamento do Amazonas Cosama irão assinar uma ordem de serviço para o início das obras de recuperação do sistema de abastecimento de água no município de Atalaia do Norte no próximo dia 27 de agosto, durante a segunda etapa do programa Amazonas Presente, criado pelo governador Wilson Lima. A partir da assinatura do referido documento, a cidade receberá as devidas mudanças que precisam ser feitas em todo o maquinário e estrutura física da companhia. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em até 90 dias. Durante o evento também será assinado o termo de concessão do serviço entre a Prefeitura de Atalaia do Norte, a Cosama e o governo do estado. O termo transfere integralmente a responsabilidade do fornecimento de água para a companhia, que também representa o governo, e a partir de então, a estrutura do sistema será incluída nos parâmetros da empresa. As obras de recuperação do sistema viário do município de Maran estão sendo realizadas em 3 bairros da cidade, que abrangem 8 ruas, equivalente a 2,32 quilômetros de extensão. As obras são executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA e devem ser finalizadas em outubro deste ano. Entre as ruas contempladas pelos serviços estão a estrada que liga a sede de Maran ao aeroporto da cidade e a rua Ricardo Avelino, uma das principais do município. As referidas vias estão completamente teladas ou preparadas para receber o concreto e posteriormente os serviços de drenagem. A ordem dada pelo governador Wilson Lima é para que os municípios do Amazonas tenham um sistema viário digno, independentemente da localização, para que facilite a ida e a volta das pessoas às suas casas, escolas, feiras, mercados e locais de trabalho. 6:08 em Manaus. O governo do Amazonas, por meio da Companhia de Saneamento do Amazonas Cosama, irá lançar no próximo dia 28 o programa de modernização de implantação de hidrômetros em um novo sistema comercial, o GESTCOM, que acontecerá em Tabatinga, município da Calha do Alto Solimões, a 1.108 quilômetros de Manaus. A iniciativa faz parte da agenda da segunda edição do programa Amazonas Presente do governo do estado. O presidente da Cosama, Armando do Vale, afirma que com a instalação de hidrômetros e o novo sistema comercial, a leitura de cada ponto consumidor passa a ser muito mais justa, evitando inclusive o desperdício. Manaus, 6:08. O governo do estado, por meio da Defesa Civil do Amazonas, irá realizar nos dias 27, 28 e 29 de agosto a entrega de ajuda humanitária e purificadores de água do projeto Salta Z em Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga, municípios da Calha do Alto Solimões, que foram afetados pela cheia de 2019. A entrega, que é referente à segunda fase da Operação Enchente 2019, integra a agenda do programa Amazonas Presente do governo do estado. Em Atalaia do Norte, a entrega da ajuda humanitária será no dia 27, no ginásio esportivo Atila Lins. Na comunidade São João, localizada na zona rural, será entregue um dos 3 purificadores destinados ao município, que deverá atender aproximadamente 32 famílias. Em Tabatinga serão feitas no município as entregas de ajuda humanitária no ginásio da Escola Estadual Almirante Tamandaré, localizada na comunidade 1 Maria Sul 2, e purificadores de água do projeto Salta Z. Em Benjamin Constant será realizada no município a entrega de 2 purificadores de água que estão sendo instalados lado a lado para atender as demandas da população. Em Benjamin Constant, 14.050 pessoas foram afetadas pela enchente de 2019. 6:09. Durante a segunda edição do programa Amazonas Presente na Calha do Alto Solimões, a Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA irá realizar o lançamento do pacote de obras e fazer inspeção nos sistemas viários que já estão com obras em andamento na cidade de Tabatinga, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant. As ações ocorrem nos dias 26, 27 e 28 de agosto, em conjunto com 17 secretarias e órgãos do governo estadual, que estarão prestando serviços para a população dessas localidades. Em Atalaia do Norte, o governador Wilson Lima fará o lançamento do pacote de obras para a recuperação de 4,81 quilômetros de ruas da cidade, com realização de serviços de terraplanagem e pavimento rígido em concreto armado. Em Benjamin Constant, o governador Wilson Lima fará o anúncio de retomada das obras do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, com a realização de obras de infraestrutura, da construção de um muro e de um reservatório elevado. Em São Paulo de Olivença, sempre realiza obras de recuperação do sistema viário do município de uma estrada de acesso, ou seja, 5,38 quilômetros de ruas, com realização de serviço de terraplanagem, compactação de aterro, com reforço de subleito, pavimentação em concreto armado. 6:11 em Manaus.
Entre os dias 24 e 31 de agosto, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, levará abordagem de conscientização e materiais informativos sobre direitos das crianças, adolescentes, idosos e sobre igualdade racial ao 63º Festival Folclórico do Amazonas. As ações acontecem no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, Sambódromo de Manaus, localizado na Avenida Pedro Teixeira, 2565, bairro Chapada. Durante o evento serão distribuídos materiais informativos com abordagens educativas sobre exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, uso abusivo de álcool, além de informações sobre o Estatuto do Idoso e sobre igualdade racial. A proposta da ação é informar o tipo de violações de direitos que geralmente acontecem e divulgar os canais para denúncias. De acordo com a secretária da SEJUSC, Caroline Braz, é importante informar a população sobre a efetivação da denúncia para o combate das violações. Todos têm direito à aprendizagem. Foi com esses dizeres que o diretor do Departamento de Políticas e Programas Educacionais da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, Newton Carlos, deu início ao segundo dia de programação especial da Semana da Pessoa com Deficiência nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, situada na zona centro-sul de Manaus. Professora da Escola Estadual Manuel Marçal de Araújo, Cláudia Figueiredo de Lima, elogiou a iniciativa da SEDUC AM e destacou a importância de atividades voltadas à inclusão no ambiente escolar. A proposta para a criação de políticas públicas estaduais das práticas integrativas e complementares em saúde será elaborada neste sábado, ao final do primeiro congresso da temática no Amazonas, que acontece no auditório da Universidade Paulista, a Unip. O evento, que iniciou na quinta-feira, é promovido pela Secretaria de Estado de Saúde, SUSAM, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia e a Prefeitura de Manaus. E na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, o governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM, entregará R$192.500 para investimento nas atividades de 98 pequenos microempreendedores do estado. Serão entregues 3 cheques simbólicos para os novos proponentes em cerimônia a ser realizada no Centro de Convivência Madalena Arcidal, na Avenida Brasil, em Santo Antônio, Zona Oeste. O programa Crédito Solidário, que é resultado de uma parceria entre o FPS e a FEAM, tem o objetivo de fomentar o trabalho e a autossustentação no estado para pessoas desempregadas ou subempregadas. A ação visa levar mais oportunidades para os cidadãos do Amazonas que não possuem renda fixa. A partir da próxima segunda-feira, o horário de atendimento ao público da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE-AM, que antes era das 8 às 14 horas, será ampliado para até às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Além dessa ampliação, a PGE-AM também aumentou o número de servidores que passarão a atender os contribuintes que buscam os serviços do órgão. Para atender a demanda dos novos servidores, foram contratados para somar com outros 5 funcionários que já atuavam na área de atendimento ao público, que procurava a PGE-AM para negociar seus débitos fiscais inscritos na dívida ativa do estado. Manaus 6/14. O Amazonas ocupa a 7ª posição entre os estados brasileiros que evoluíram na geração de emprego, tendo um dos maiores saldos positivos entre trabalhadores admitidos e demitidos, representando no mês de julho 128 trabalhadores a mais no mercado de trabalho do que no mesmo período do ano passado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta sexta-feira no portal do Ministério da Economia. Conforme a secretária da CETRAB, Neila Azrak, o segundo semestre do ano começou com número positivo e a tendência é aumentar. No primeiro semestre, com saldo de 7.951 trabalhadores a mais no mercado de trabalho, o Amazonas conquista o 8º melhor saldo entre os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Na pesquisa de preços de combustíveis realizada nesta sexta-feira, o Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, o PROCON-AM, constatou em 57 postos localizados em Manaus baixa nos preços das gasolinas comum e aditivada e no diesel. O produto etanol manteve-se com o mesmo valor registrado na pesquisa da semana passada. A gasolina comum mais barata foi encontrada em 3 postos da pesquisa por R$
R$ 3,85. O segundo valor mais em conta é de R$ 3,87, seguido por 3,88 em maio, e o mais caro é 4,29, praticado por apenas um posto localizado lá no Distrito Industrial. A gasolina aditivada também baixou e varia entre 3,87 e 4,29. Etanol manteve-se com valor mais baixo em R$ 3,15 e o diesel comum e S10 em R$ 3,44 e R$ 3,61, respectivamente, sendo este último preço igual ao da semana anterior. 6h16 em Manaus. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, aplicou nesta sexta-feira multa no valor de aproximadamente R$ 4 milhões por desmatamento ilegal no município de Apuí, distante 453 quilômetros de Manaus, em linha reta. Esse é o primeiro resultado da nova metodologia geotecnológica utilizada pelo órgão para identificar queimadas e desmatamentos ilegais, permitindo autuar os infratores sem a necessidade de operação em campo. O local do ilícito ambiental fica localizado na BR-230, na altura do quilômetro 60, em um sítio. O auto de infração aplicado pelo IPAAM informa que o proprietário da localidade destruiu ou danificou 27.000 hectares de floresta em área de preservação ambiental sem autorização do órgão. Além disso, o IPAAM lavrou mais um auto de infração por destruir, desmatar, danificar ou explorar 769,95 hectares de floresta nativa em área de reserva legal. O IPAAM solicitou também a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal desmatada irregularmente. Além da multa de 4 milhões, o infrator deverá recolher ao Fundo Estadual do Meio Ambiente o valor de R$ 2.219.620,20 referente à reposição florestal. Em uma semana, os responsáveis por desmatar 99,869,8 hectares no sul do estado e na região metropolitana de Manaus já foram identificados pelo IPAAM. Agora vamos começar a lavrar os autos de infração e os termos de apreensão, embargo e interdição desses locais, disse o titular do órgão de proteção ambiental do estado, Juliano Valente. O infrator, segundo Juliano Valente, tem o prazo de 20 dias para recolher o valor da multa e apresentar defesa. 6h18 em Manaus. Governador Wilson Lima aponta exagero da mídia internacional em relação às queimadas na Amazônia. Quem tem os detalhes, J. Rai. O governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou a afirmar ontem em São Paulo que há exagero da mídia internacional sobre as queimadas na Amazônia. A declaração foi durante uma entrevista à Globo News. Há de fato um exagero com relação ao que está acontecendo na Amazônia, e aí eu já vi várias manifestações de pessoas influentes, de artistas, de outras personalidades e de gente falando o que às vezes nem conhece e com posições muito contraditórias daquilo que é a realidade na Amazônia. E uma interferência até certo ponto muito perigosa internacional com relação às medidas que têm que ser tomadas para a contenção das queimadas. E do outro lado nós temos uma realidade que é inegável, que é o aumento de fato das queimadas em relação ao mesmo período dos outros anos. O governador apontou as causas das queimadas na região. Esse levantamento preliminar que nós estamos fazendo, há um indicativo de que essas queimadas estão sendo feitas no início naturalmente do período de estiagem, como acontece todos os anos, para atividade agropecuária e para atividade de exploração madeireira. Há também, em certo grau, a questão da especulação imobiliária. Então são fatores que conjugados facilitam essa ação. Há um outro problema que também é grave no estado do Amazonas, que é com relação à regularização fundiária, o que torna mais difícil para os órgãos de controle coibir quem está causando esse dano ao meio ambiente. Nós mantemos uma equipe de prevenção e combate a queimadas ativa o ano todo. Já no início de agosto agora nós decretamos também situação de emergência, já observando essa tendência de crescimento da quantidade de queimadas. Montamos inclusive uma força-tarefa que inclui órgãos do governo do estado, e montamos também um sistema de monitoramento geoespacial que permite você ter imagens de satélite de até 10 metros do chão, identificar essas queimadas e responsabilizar quem as está praticando. O Wilson Lima alertou que no mês de setembro há uma tendência de aumento dos focos de incêndio na região. É o período em que o sol está mais intenso
e aí eu vou começar a ter as queimadas espontâneas, né, por conta da vegetação que está seca. Às vezes um pescador, um pequeno agricultor descuidadamente joga ali uma bagana de cigarro ou alguma coisa, um vidro, por exemplo, solto lá na floresta. Quando reflete a luz do sol, ele acaba também provocando um incêndio. Finalizando, o Wilson Lima disse que os governadores da região estão atentos à possível suspensão ou corte do Fundo Amazônia e que eles já estão construindo uma proposta para que os estados não saiam prejudicados pela falta desses recursos. Se em algum momento não haja mais essa relação com o governo federal, que essa relação possa ser ou com o consórcio de governadores da Amazônia, ou que isso possa ser feito com cada governador. Isso daí a gente ainda precisa alinhar com Noruega e Alemanha, se o governo federal não tiver mais essa relação de repasse desses recursos. Os recursos do Fundo Amazônia são fundamentais para a proteção da floresta. Nós no estado do Amazonas temos muitos projetos significativos que foram e que são financiados pelo Fundo Amazônia, como o turismo de base, que a gente tem lá na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, lá no Tumbira, no manejo do Pirarucu, algumas atividades de pequenas cooperativas. Recentemente eu tive agora, no último fim de semana, inaugurando uma agroindústria no município de Manicoré, de uma pequena cooperativa que era financiada pelo Fundo Amazônia. As boas-vindas aqui para o Itamar Jardim, já chegando aqui aos nossos estúdios, vai substituir daqui a pouquinho o Jean Santos. A gente manda um abraço apertado também para todos os nossos ouvintes aí no aplicativo Mano, super aplicativo Mano. O nosso bom dia também para o Gustavo Brugnari, que é lá da Secretaria de Estado de Infraestrutura. Bom dia também para o Mário Jofre, nosso ouvinte especial lá em Parintins. Não é que ele seja especial, ele é especial como ouvinte. Ele é primo do professor Ricardo, lá do Corocoró, lá em Parintins. Grande amigo nosso, o Mário Jofre. Obrigado aí pela audiência aí no Corocoro. Bom dia também para a dona Lozinha, aí em Codajás, o Hélio, o Kumaru, e a Ione também, o meu afilhado Kennedy aí em Anuri. Bom dia pro Mota, pra dona Magnólia, aí no Petrópolis, no bairro da Raiz. Bom dia também pro Milton, rapaziada, um bom dia também pra rapaziada aí da Global Green. Um abraço apertado a vocês, muito obrigado pela audiência. E já aqui entrando no ar, aqui o aplicativo, que tá vindo agora com alguns problemas. O professor Reinaldo Oliveira manda um abraço apertado pro Paulo Guerra. Ele disse que mora lá em Iranduba, aliás, mora aqui em Manaus e trabalha em Iranduba. E todos os dias ele está na estrada ligado no Jornal da Manhã. Hoje ele está em casa. Obrigado aí pela sua audiência. Abraço apertado a você. E vamos aos noticiários agora. São 6h27 em Manaus. Polícia. Uma fábrica de gelo na zona centro-sul de Manaus e 2 lava-jatos no conjunto Vieira Alves na colônia Santo Antônio foram flagrados furtando água para desenvolver suas atividades comerciais. A concessionária Águas de Manaus removeu as ligações irregulares ao longo desta semana e notificou os proprietários dos estabelecimentos. Todas as ações foram realizadas em parceria com a Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Serviços da Polícia Civil do Amazonas. No caso que mais chamou a atenção, uma fábrica na Avenida Constantino Neri, bairro São Geraldo, utilizava grandes volumes de água tratada para produzir e comercializar gelo. Essa água, porém, chegava até o estabelecimento através de uma ligação clandestina de aproximadamente 30 metros de extensão. O ponto onde a fraude foi localizada ficava a 3 imóveis da fábrica. As equipes da Águas de Manaus trabalharam durante quase 13 horas para encontrar a ligação irregular que abastecia o local. Equipamentos de precisão como geofone, geralmente utilizado para encontrar vazamentos não visíveis, precisaram ser empregados na ação. Nesta sexta-feira, o 3º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas apreendeu cerca de 1.000 quilos de pirarucu e de carne de animais silvestres no município de Tefé. A apreensão ocorreu no âmbito da operação de fiscalização ambiental. A ação, que ocorreu por volta das 8h30, contou com a participação de representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Tefé, SEMA. De acordo com informações do comandante do 3º BPM, Tenente Coronel Erlon Chaves Gomes, a carne estava sendo comercializada na Feira Municipal de Tefé. Os responsáveis pela venda do material deixaram o local antes da chegada da equipe de fiscalização e o produto apreendido ficou sob a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. Muito boa a lembrança, Edson, do maestro Erlon Chaves.
Mas quem fez a apreensão foi o tenente-coronel Erlon Gomes. Verdade. 9 pessoas foram presas em Manaus durante a operação Norte Zone, flagrada em bairros distintos da zona norte da capital amazonense. A Polícia Civil apresentou nesta sexta-feira os suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, homicídio, roubo e estelionato. Do total, 7 pessoas foram presas em cumprimento a mandado de prisão e 2 em flagrante. Com os suspeitos, os policiais já apreenderam porção de oxi, de maconha e cocaína. De acordo com a Polícia Civil, 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em bairros da zona norte de Manaus. Os números das loterias. E vamos começar pela Lotomania, concurso número 1998. 20 dezenas, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no próximo dia 27, na semana que vem, 4.300.000 de acordo com a Caixa Econômica Federal. 19 dezenas, 5 apostas ganhadoras, prêmio R$49.193,60. 18 dezenas foram 80 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.921,62. 17 dezenas, 892 apostas ganhadoras, prêmio R$172,34. 16 dezenas, 5.561 apostas ganhadoras. O prêmio R$27,64. 15 dezenas, 24.613 apostas ganhadoras, prêmio R$6,24. E o azarão não deu sorte, 0 acerto, não houve acertador. Vamos às dezenas da Lotomania, concurso 1998. 03, 04, 10, 16, 21, 24, 29, 31, 38, 39, 42, 68, 64, 62, 64, 68, 74, 76, 81, 90, 91, 98. Vamos repetir, dezena do concurso 1998 da Lotomania, confira. 03, 04, 10, repetindo, 03, 04, 10, 16, 21, 24, 29, 31, 38, 39, 42, 62, 64, 68, 74, 76, 81, 90, 91, 98. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1857. Mas primeiramente vamos à Quina. Quina, concurso de número 5.054, que também acumulou. O acumulado já está, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 13.600.000. E hoje tem sorteio. Isso, há uma série de concursos já vem. A Quina vem acumulando, né? Vem acumulando, é verdade. Já está em 13.600.000, que não é usual muito na Quina. A gente bem que pode dividir o prêmio. Claro, a gente pode fazer um bolãozinho aqui daqui a pouquinho. Uma bolinha. Isso. A quadra da Quina teve 226 apostas ganhadoras e cada uma delas recebe R$3.789,50. O terno teve 13.572 apostas ganhadoras, prêmio R$94,89. O Duque da Quina teve 306.102 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$2,31. Vamos à dezena do concurso 5.054 da Quina. Anote. 05, 29, 44, 74, 77. Repetindo, concurso do 5.054 da Quina, que acumulou dezenas sorteadas. 05, 29, 44, 74 e 77. Agora sim, o assunto é Loto Fácil, concurso de número 1857. E para variar, acumulou 15 acertos, não houve acertador. Para variar, com relação às outras loterias, porque normalmente a Loto Fácil não acumula. Mas aqui acumulou Quina, acumulou Lotomania e a Loto Fácil também acumulou 15 acertos, portanto não houve ganhador. Acumulado para a próxima segunda-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$5 milhões. 14 acertos, 352 apostas ganhadoras, prêmio R$2.122,79. Vamos aos prêmios fixos, 13 acertos, foram 13.151 apostas ganhadoras, cada uma delas
horas leva R$20. 12 acertos, 177.466 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 995.188 apostas ganhadoras, o prêmio R$4. Agora sim, vamos às dezenas do concurso de número 1857 da Loto Fácil. Anote: 02, 04, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25. repetindo: 02, 04, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 23 e 25. 24 e 25, isso, eu confundi aqui. Então, na casa dos 20, 22, 23, 24 e 25. E o concurso 2182 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$35 milhões para quem acertar as 6 dezenas. E o sorteio ocorre às 20 horas pelo horário de Brasília deste sábado. Hoje, portanto, a partir das 20 horas, 19 horas, 7 da noite, o sorteio do concurso de número 2182 da Mega Sena. Em jogo, R$35 milhões. Agora 6 horas e 37 minutos aí, Manaus. Esportes. A expulsão contra o Bahia no dia 11 rendeu ao volante Felipe Melo do Palmeiras uma suspensão de quatro partidas do Campeonato Brasileiro. O julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva ocorreu na manhã desta sexta-feira no Rio de Janeiro e a decisão foi unânime. O clube vai recorrer da decisão e pedirá efeito suspensivo antes da partida contra o Flamengo, marcada para o dia 1º de setembro. Em negociações avançadas com o Al Hilal da Arábia Saudita, Coedjar informou ao Flamengo que por problemas pessoais não viajaria para os próximos 2 jogos do Rubro Negro, contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e diante do Internacional pela Libertadores. A diretoria assim resolveu afastá-lo. Apenas 2 jogos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético de Goiás 0, Brasil de Pelotas 0. Cuiabá 2, Botafogo de São Paulo 0. Eduardo, os jogos deste sábado pela Série B. Série B, todos os jogos pelo horário de Manaus já. Às 10 horas da manhã de hoje jogam Paraná Clube e Criciúma. Às 15h30, Londrina e São Bento. No mesmo horário, Vitória e Operário do Paraná. Ainda no mesmo horário, 15h30, Oeste e Vila Nova de Goiás. Às 18 horas, também pelo horário de Manaus, jogam Ponte Preta e Esporte Clube Recife. Série C do Campeonato Brasileiro, jogos às 16 horas. Sampaio Corrêa e Imperatriz. 13 da Paraíba e Botafogo também da Paraíba. Ferroviário do Ceará e Confiança. Globo e ABC. O jogo das 18 horas. Náutico e Santa Cruz. Figueirense e CRB. E no Campeonato Brasileiro da Série A, abrindo a rodada deste fim de semana, um jogo agora pela manhã entre Atlético Mineiro e Bahia. O jogo será às 10 horas pelo horário de Manaus no estádio Independência. Às 16 horas jogam Grêmio e Atlético Paranaense. Últimas notícias. O dólar fechou em forte alta em relação ao real nesta sexta-feira, impactado pelo cenário externo a risco e por ruídos em torno da reforma da Previdência. A moeda norte-americana terminou a sessão em alta de 1,13%, vendida a R$4,1250, no maior valor desde 19 de setembro do ano passado, quando fechou em R$4,1267. O Ibovespa caiu 2,3% após tweet de Trump e voltou aos 97 mil pontos. Os índices acionários da China fecharam em alta na sexta-feira e registraram a melhor semana em 2 meses, com os investidores apostando em progressos nas negociações comerciais com os Estados Unidos, já que os norte-americanos ainda planejam discussões presenciais no próximo mês. O índice CSI 300, que une as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,72%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,49%. Na semana, o CSI 300 avançou 3%, enquanto o CSE subiu 2,6%, registrando os melhores ganhos semanais desde o final de junho. A economia brasileira criou 43.820 empregos com carteira assinada em julho, segundo o número do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia. O saldo é a diferença entre as contratações e demissões. Em julho, o país registrou 1.331.189 contratações e 1.287.300
269 demissões. Com isso, houve queda no número de vagas formais abertas na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram criados 47.319 empregos com carteira assinada. Após 3 anos seguidos de demissões, a economia brasileira voltou a gerar empregos com carteira assinada em 2018, quando foram abertas 529.554 vagas formais, de acordo com dados oficiais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que vai elevar tarifas de importação sobre produtos chineses. A decisão é uma resposta ao governo da China. O país asiático disse que vai implementar tarifas extras sobre 75 bilhões de dólares em produtos importados norte-americanos. Em uma rede social, Trump disse que as tarifas atualmente em vigor sobre 250 bilhões de dólares subirão de 25% para 30% a partir de 1º de outubro. E além disso, as novas tarifas previstas para entrar em vigor em 1º de setembro sobre 300 bilhões serão de 15% e não mais de 10%, disse Trump. Os índices acionários europeus caíram nesta sexta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu furiosamente à mais recente imposição de tarifas da China sobre alguns produtos norte-americanos, enquanto a falta de direção acerca do corte da taxa de juros pelo Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, frustrou os investidores. O índice FTSE Eurofirst 300 caiu 0,83% a 1.459 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,78% a 371 pontos, mas ainda conseguiu registrar o primeiro ganho semanal em 4 semanas. Manaus 6h45. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira uma autorização preventiva para a garantia da lei e da ordem no combate aos incêndios florestais nos estados da Amazônia Legal. Para entrar em vigor, a depender de cada governador apresentar um pedido. A autorização foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial. De acordo com informações do Palácio do Planalto, os 9 estados da Amazônia Legal já concordaram com a GLO. No entanto, apenas Roraima já assinou o pedido. Ao sair de uma reunião com Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o governador do estado, Antônio Denari, confirmou que apresentou o pedido. Os estados da região amazônica não têm condições hoje de fazer o combate aos incêndios florestais, disse Denari. O governo federal vai colocar as tropas que estão na região e, se for necessário, levará mais de outras regiões. Essa é a primeira medida anunciada pelo governo depois da crise causada pelas informações de que os focos de queimadas na Amazônia aumentaram mais de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira um decreto para autorizar o uso das Forças Armadas no combate às queimadas da Amazônia. O decreto prevê que o uso das tropas até 24 de setembro. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e assinado após o presidente ter se reunido em Brasília com alguns ministros para discutir o assunto. O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite desta sexta-feira sobre medidas de mitigação ao avanço das queimadas da Amazônia foi recebido com panelaço em diferentes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A questão ambiental e as políticas do governo federal motivou intensa reação global nos últimos dias. Pelas redes sociais, usuários relataram panelaços na região da Avenida Paulista, na Pompeia, na Vila Madalena e em Perdizes, em São Paulo, assim como nas Laranjeiras, Leme, Tijuca e Glória, no Rio. A forma de manifestação durante pronunciamentos oficiais de um presidente lembra o movimento que criticou a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015 e 2016, quando os panelaços se multiplicaram. Ao longo desta sexta-feira também ocorreram protestos nas ruas da capital paulista e também no Rio e em Salvador. Manifestações também foram realizadas em frente a representações oficiais do Brasil no exterior, como em Londres e em Genebra. As queimadas na Amazônia aumentaram 82% de janeiro a agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado, e se intensificaram nas últimas semanas. Na noite da última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez reunião de emergência com ministros para discutir que medidas devem ser tomadas. O governo americano está profundamente preocupado com os incêndios da Amazônia, disse nesta sexta-feira uma autoridade da Casa Branca, conforme cresce a preocupação internacional com o número de queimadas na região neste ano. Angela Merkel, da Alemanha, Emmanuel Macron, da França, Boris Johnson, do Reino Unido e Justin Trudeau, do Canadá, se pronunciaram diretamente ou por meio de porta-vozes. O escritório do presidente francês Emmanuel Macron acusou Bolsonaro de ter mentido durante o encontro do G20 em Osaka, no Japão, em junho, ao minimizar as preocupações, a mudança
com a mudança climática. Dado esse contexto, aponta o escritório, a França se opõe ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, ameaçou votar contra o texto se o Brasil não respeitasse os compromissos ambientais em meio a críticas ao presidente Jair Bolsonaro pelos incêndios que assolam a Amazônia. A Agência Espacial Americana NASA disse que em 2019 é o pior ano de queimadas na Amazônia brasileira desde 2010. Segundo o texto publicado na noite desta sexta-feira e divulgado em sua conta no Twitter, é perceptível o aumento de focos de queimadas grandes, intensas e persistentes ao longo das principais rodovias no centro da Amazônia do Brasil. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, abriu contratação para brigadistas temporários que devem atuar em incêndios florestais no Distrito Federal e outros 17 estados do país. A seleção e contratação será feita pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA. A portaria publicada no Diário Oficial da União prevê equipes que possuem entre 13 e 44 integrantes. Pressionado por governos europeus por causa das queimadas da Amazônia, o governo do presidente Jair Bolsonaro do PSL mantém conversas com os Estados Unidos e com Israel sobre a possibilidade de os dois países aliados auxiliarem no combate aos incêndios na região amazônica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que ofereceu ajuda ao presidente Jair Bolsonaro para combater queimadas da Amazônia. Pelas redes sociais, o norte-americano também disse que conversou sobre comércio com o Brasil. Acabei de falar com o presidente Jair Bolsonaro do Brasil. Nossas expectativas de comércio são muito empolgantes e nosso relacionamento está forte, talvez mais forte do que nunca, escreveu Trump. Em comunicado enviado à TV Globo, o Departamento de Estado norte-americano confirmou que está pronto para considerar qualquer pedido de ajuda do Brasil. Até o momento, segundo o governo dos Estados Unidos, não houve nenhuma solicitação do tipo. No fim da tarde, o presidente brasileiro autorizou o uso de forças armadas no combate às queimadas na Amazônia. Bolsonaro comentou no Twitter que Trump se colocou à disposição para ajudar na proteção da Amazônia e no combate às queimadas, se assim desejássemos, bem como para trabalharmos juntos por uma política ambiental que respeite a soberania dos países, disse Bolsonaro. As relações entre Brasil e os Estados Unidos estão melhores do que nunca. Temos o desejo mútuo de lançar uma grande negociação comercial em breve, com a finalidade de promover a prosperidade dos nossos povos, acrescentou Bolsonaro. Agora 6h51 em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro, que diz: incêndios florestais não podem ser pretextos para sanções internacionais, diz Bolsonaro. Ainda no Rio, destaque do Extra. Flor de Lis diz ser inocente e afirma que acredita na instituição da família. Folha de São Paulo. Trump oferece ajuda para conter queimadas e Brasil costura também apoio israelense. O Estado de São Paulo. Delegados dizem que a Polícia Federal não deve ficar sujeita a declarações polêmicas em meio a demonstrações de força. Principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. Bolsonaro autoriza o uso das Forças Armadas para combater queimadas. Valor econômico. França e Irlanda ameaçam rever acordo entre União Europeia e Mercosul. Em BH, destaque do estado de Minas. Lula se cala em depoimento de nova fase da Lava Jato. Vamos ao Recife com destaque do Centenário Jornal do Comércio. Com dica do Planalto, o governador do Acre pede a Macri avião contra incêndio. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará registra primeiro caso de sarampo no ano. Doença não ocorria no estado desde 2015. E finalmente em Porto Alegre, destaque do Zero Hora. Vídeo em que indígena chora por incêndio é de julho e foi em Minas Gerais, não na Amazônia. O único jornal local a chegar à redação do Jornal da Manhã, o jornal A Crítica estampa: Amazônia combate as queimadas, Forças Armadas vão combater as chamas. Sob pressão internacional, Bolsonaro autoriza militares a atuar contra incêndios na região. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição, reportagem de J. Rai. A técnica foi de Itamar Jardina e Jean Santos. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. 96,9 Difusora